Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus para a vida de todos vocês. Vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Iremos falar aqui um pouco, refletir na parábola do fariseu e do publicano. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então eu quero trazer uma palavra da parte de Deus nesta noite para os amados irmãos, nesta passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus ele fala a respeito da justificação. Então eu quero falar da justificação para os irmãos nesta noite. A justificação, que é um aspecto do processo da salvação. O processo da salvação, ele pode ser aí entendido em 3 partes, com aspectos iniciais ou aspectos instantâneos, aspecto progressivo e também aspecto futuro ou aspecto, os últimos aspectos, onde a gente vê aí no aspecto progressivo, por exemplo, a santificação no processo da salvação. Todos os dias nós buscamos nos santificar, nos afastar do pecado. Esse é o aspecto progressivo do processo da salvação. Como aspectos futuros ou partes futuras, partes últimas, finais, temos aí a glorificação, a filiação eterna. E como aspectos instantâneos ou iniciais, temos o processo da regeneração, por exemplo, e o que queremos falar neste momento, a justificação, o aspecto da justificação, que está dentro do processo da salvação. Ou seja, ele ocorre no momento em que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é um aspecto inicial do processo da salvação. É um aspecto instantâneo. No momento em que aceitamos a Jesus, somos justificados. Ou seja, somos tornados retos, justos, diante de Deus. Então, quando falamos da justificação, temos que entender um pouco a respeito da sua natureza, como que surge a justificação, e podemos entender um pouco lendo alguns versículos na palavra de Deus, como em Romanos, no capítulo 4, os versículos 24 e 25, onde Paulo vem falando já a respeito do processo da justificação. E aí Paulo, ele é um autor, na palavra de Deus, ele é o autor que mais fala a respeito da justificação. É um aspecto que Paulo utiliza bastante no processo da salvação. Então, aqui em Romanos, no capítulo 4, versículos 24 e 25, ele diz assim: Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual, Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, para que a nossa justificação ela pudesse ser levada em conta
para que a justificação ela pudesse ocorrer nas nossas vidas hoje em dia, foi necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse. Então, o ato expiatório, o sacrifício expiatório de Jesus ali na cruz do Calvário e a sua ressurreição são a base, são a natureza, é onde surge a justificação. Paulo também fala, na segunda epístola, ele escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para que nós pudéssemos hoje em dia estarmos justos, estarmos retos diante de Deus, foi necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário, se fazendo condenação em nosso lugar, assumindo a culpa que deveria estar sobre nós. Ele levou sobre si para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Então a justificação, ela é um ato divino, ela é um ato amoroso. Não foi o ser humano que foi atrás da justificação. Quando estavam ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, e eles pecaram, eles não foram até Deus pedir para ser justificados ao ser humano para alcançar essa justificação, já que ela provém de Deus, já que foi Deus quem providenciou a justificação, já que foi Ele, através ali do seu Filho, na cruz do Calvário, quem criou a justificação. O que cabe ao ser humano? Então Paulo também fala ali no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados por meio da fé. A fé é o meio que nos leva até a justificação, não a causa. Não é a nossa fé que faz com que nós sejamos justos diante de Deus, mas ela nos leva até Cristo e Ele nos justifica diante do nosso Senhor. Então, outra coisa que devemos falar a respeito da justificação é a sua necessidade na vida humana. O ser humano ele precisa ser justificado, mas primeiro ele precisa reconhecer e aceitar essa necessidade. A gente vê, por exemplo, aqui o fariseu, na passagem que eu li em Lucas, no capítulo 9, no capítulo 18, a partir do versículo 9, o fariseu, ele não reconheceu essa necessidade da justificação. Ele chegou ali, diante do Senhor, ali no templo, e ele queria se auto-justificar. Ele queria, através de seus méritos, conseguir a sua justificação. Na verdade, ele estava ali mostrando que ele era justo e não reconhecendo a necessidade que ele tinha de justificação, diferentemente do publicano, que sabia do seu estado pecaminoso diante do Senhor e pediu ali para que Deus tivesse misericórdia dele. Por isso que ele foi justificado, porque ele reconheceu ali e aceitou a necessidade da justificação na sua vida. Não importa o que o homem faça, ele tem que entender que ele precisa, que ele necessita da justificação diante de Deus. Então a justificação, ela é necessária, de acordo com Paulo, se a gente for também no capítulo 8 do livro de Romanos, nos versículos 33 e 34, ela é necessária para nós nos livrarmos, sermos livres das acusações e condenações que o diabo ele tem contra nós. Então, se vermos aí no capítulo 8, versículo 33 de Romanos, Paulo ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, temos que entender que nada pode vir em condenação contra a vida do servo de Deus, contra aquele que foi justificado por Deus. Se é Deus quem o justifica, ninguém pode intentar acusação sobre a vida dele. E ele continua dizendo: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Aí a gente vê a morte e a ressurreição, que são a natureza da justificação.
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no momento em que aceitamos esse sacrifício, ele nos livra de toda a condenação. Ele nos livra de toda acusação, porque somos feitos justos, porque somos feitos retos diante de Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Crendo, aceitando, por meio da fé, reconhecendo essa necessidade de que precisamos ser justificados diante de Deus, Jesus vem e nos justifica. E somos livres de toda acusação, somos livres de toda condenação, através da justificação de Deus em nossas vidas. Outro aspecto importante que devemos levar em consideração, aqui na passagem lida em Lucas, no capítulo 18, na parábola do fariseu e do publicano, e isso até foi o motivo, o propósito dessa parábola. Jesus, antes de lançar essa parábola, ele falou ali da parábola do juiz iníquo, falando a respeito de justiça. E ali estava ao seu redor alguns fariseus. E no versículo 9 do capítulo 18, o autor diz assim: "E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros." Ou seja, ali ao seu redor haviam alguns fariseus, e Jesus lançou essa parábola assertiva, de forma assertiva, diretamente, foi uma parábola diretiva para os fariseus, que eram um grupo religioso que havia ali naquela época e que cumpriam à risca a lei, crendo que através do cumprimento da lei eles iriam alcançar a justificação diante de Deus, que eles iriam alcançar a sua salvação através do cumprimento da lei, do que estava escrito ali na lei. Eles acreditavam dessa forma e desprezavam, muitas das vezes, o básico, como, por exemplo, o amor ao seu próximo. A gente vê, por exemplo, no início do livro de Mateus, que eles desprezavam os publicanos. Quando Jesus estava sentado ali na mesa, comendo com pecadores, com publicanos, eles chegaram e desprezaram aquela atitude ali de Jesus. Os publicanos, que eram cobradores de impostos, que eram judeus cobradores de impostos, instituídos ali pelo Império Romano, e eles eram desprezados pelos fariseus. Mateus, por exemplo, era um publicano, era um cobrador de imposto. Também havia ali Zaqueu, a gente vê no capítulo 19, que era chefe dos publicanos, e se converteram ao Senhor Jesus. Então os fariseus, eles estavam ali ouvindo aquela parábola do juiz iníquo, e com certeza naquele momento eles falaram dentro de si mesmos que eles eram justos, que eles não precisavam que a justiça fosse feita na vida deles, porque eles já eram justos através de suas obras, através dos seus atos, daquilo que eles faziam. Mas Jesus, vendo aquilo ali, lançou-lhes esta parábola. Então a gente vê a impossibilidade da autojustificação. Jesus lança essa parábola para falar a respeito disso, que é impossível ao homem se justificar diante de Deus através dos seus atos. A justificação, ela não se refere aos esforços humanos na busca pela retidão diante de Deus, mas sim pelo estado de retidão, pelo estado justo diante de Deus, através de Jesus, que nos reconciliou com o nosso Pai. Então Paulo ele também vem falando a respeito disso. Por exemplo, também no livro de Romanos, no capítulo 3, e versículo 28, ele diz: "Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei." Então, não é através de obras que o homem é justificado, mas por meio da fé, aceitando ali o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele também, quando vem falando aqui para a igreja de Corinto, na primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, ele falava ali a respeito de discussões que havia entre os irmãos e do estado pecaminoso em que eles estavam. E ele diz: "E é o que alguns têm sido, pecadores, vivendo em estado pecaminoso, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus
e pelo Espírito do nosso Deus. Então, aqui no versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele deixa bem claro que eles foram lavados, que eles foram santificados e que eles foram justificados. Mas eles não foram justificados pelo que eles fizeram, ou pelas suas obras, ou porque eles eram bonzinhos, não. Eles foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não é através de qualquer coisa que você vai ser justificado. Não é porque o pastor vai chegar na sua frente e vai dizer que você é um homem de Deus, que você é justo, que você é santo. Não é por isso que você é justificado. Você é justificado porque você aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque você reconheceu a sua posição de pecador. E crendo, através da fé, alcançou a justificação da parte de Deus. Paulo também fala no livro de Gálatas, na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, essas passagens que Paulo vem falando aqui são bem claras, principalmente para os judeus. E aqui deixa bem claro que esse fariseu, ele não foi justificado através das suas obras. Não tinha como ele ser justificado através das suas obras. Somente a aceitação da necessidade da justificação, somente esse reconhecimento da necessidade da justificação pode levar o homem até Jesus. E ali, reconhecendo o sacrifício de Jesus por meio da fé, aceitando o sacrifício de Jesus em seu lugar, para ter os seus pecados perdoados, ele é justificado. E aí, então, sendo justificado, o que é que acontece, né? Como eu falei, a justificação, ela é o aspecto inicial, apenas o processo ali instantâneo, né? No processo da salvação. É o aspecto instantâneo no processo da salvação. Então, no momento em que aceitamos a Cristo, nós somos instantaneamente justificados. Se verdadeiramente aceitamos a Jesus Cristo, no momento em que aceitamos, de forma instantânea, de forma inicial, nós somos justificados. Somos tornados justos, somos tornados retos diante de Deus. E, a partir daquele momento, eu posso dar agora continuidade e receber as bênçãos da salvação. Então, quais são os benefícios da justificação? Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele também vem falando a respeito, a gente consegue trazer ali os benefícios da justificação, onde ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro benefício que temos da justificação, que podemos ver aqui, que Paulo nos fala no capítulo 5 de Romanos, é a paz com Deus. E essa paz é uma paz diferente. Não é uma paz como o mundo fala aí, que você está com ausência de guerra. Não, é uma paz que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tribulação, nós temos essa paz. É uma paz diferente, é uma paz que Jesus deu à sua igreja. Ele disse que a paz que ele tinha, ele estava nos dando. A minha paz vos dou. Então, quando Cristo ele fala a respeito dessa paz, ele fala de uma paz diferente. Não é uma paz normal. É uma paz que mesmo em meio a todas as tribulações, o crente que foi justificado, que agora tem a certeza da sua salvação, através da justificação, ele tem com Deus. É essa paz. No outro versículo, no versículo 2, vemos Paulo continuando dizendo: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, o segundo benefício da justificação que podemos ver é o acesso à graça pela fé. A graça disponibilizada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos acesso a essa graça depois que somos justificados pela graça, justificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Continuando aqui no versículo 2, Paulo diz: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Outro benefício da justificação, a esperança da glória de Deus. O crente, ele se alegra porque ele tem esperança na glória de Deus. Esperança nas coisas futuras, esperança nas coisas vindouras.
Se o crente ele esperasse somente nas coisas aqui da terra, somente nas coisas presentes, ele seria a pessoa mais frustrada do mundo. Mas a gente vê, por exemplo, Paulo falando ali à igreja dos Tessalonicenses, quando eles estavam preocupados com os irmãos que já vinham morrendo e Jesus não havia ainda voltado. E eles ficaram preocupados com o futuro, com o que haveria de vir. E Paulo fala ali para aquela igreja, consolando aquela igreja, fazendo com que eles se alegrem nas coisas futuras, explicando a respeito do que haveria de acontecer. Falando ali para os irmãos a respeito do arrebatamento, falando a respeito da glorificação do corpo. Então, tudo isso, todas as coisas que haverão de acontecer na vida do crente, através do benefício da salvação, as bênçãos provenientes da salvação, é isso que nos dá esperança. É isso que nos faz esperar firmes e constantes no Senhor. E aí, a gente vê também aqui nos versículos 3 ao 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aqui a gente vê, nos versículos 3 ao 5, Paulo falando a respeito dessa alegria em meio às tribulações. Tiago também fala disso na sua epístola, a epístola ali de Tiago. Ele diz que devemos ter grande gozo quando passarmos por várias tribulações, quando passarmos por várias provas ou por várias tentações. Então, Paulo e Tiago estavam bem, falaram bem quando falaram a respeito disso, porque o crente ele deve se alegrar quando passar por muitas provas, porque as muitas provas trazem na vida do cristão, produzem na vida do cristão a experiência, a maturidade cristã. Então, mais um benefício da justificação é a alegria nas tribulações, é a alegria durante as provas. O cristão, ele se alegra quando ele passa pela prova, porque ele sabe que passando pela prova, ele adquire experiência, ele adquire a maturidade cristã. Não importa, o cristão ele tem 30 anos já dentro ali da igreja, em comunhão com os irmãos, e o outro tem 15 anos. Às vezes o que tem 15 anos ele tem mais maturidade cristã do que aquele que tem 30, porque ele passou por mais provas, porque ele passou por mais tribulações. Então devemos nos alegrar quando passarmos pelas tribulações, porque Deus ele está querendo nos dar experiência. E essa experiência é o que nos faz ficar mais firmes e constantes, acreditando nas coisas que haverão de vir. E também no versículo 9 do mesmo capítulo 5 de Romanos, Paulo diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele. Seremos por ele salvos da ira. E o último benefício da justificação que a gente consegue ver aqui no capítulo 5 de Romanos, né, esse quinto benefício, é a salvação. Então, a justificação, ela faz com que nós sejamos salvos da ira, faz com que nós alcancemos as bênçãos provenientes da salvação. Então, esses são os benefícios da justificação que alcançamos aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós entendemos a partir aqui da palavra de Deus que a justificação, ela surge, ela vem através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário e da sua ressurreição, do ato, propiciatório, do ato expiatório de Cristo. Ele dando a sua vida por nós e ressuscitando, ele nos garante a justificação, nos garante o perdão dos pecados. Mas é necessário entendermos, é necessário reconhecermos e aceitarmos a necessidade da justificação em nossas vidas, para sermos livres das acusações e condenações do inimigo. Entender também que é impossível se auto-justificar, é impossível através dos meus méritos, das minhas próprias forças, alcançar o estado de retidão diante de Deus. Mas esse estado de retidão diante de Deus, ele pode ser alcançado através da fé no sacrifício de Jesus Cristo, através da fé no seu sacrifício expiatório e sermos reconciliados com Deus. Então cabe ao ser humano isso, se entregar a Cristo, aceitar por meio da fé o seu sacrifício, alcançando a justificação
e aí desfrutando os benefícios dessa justificação. Então eu espero que os irmãos fiquem com esta palavra, entendam que a justificação ela só pode ser alcançada através da aceitação do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você quer ser salvo, é necessário, primeiramente, ser justificado. Então, a salvação, ela inicia nesse aspecto da justificação. Depois da justificação, aí vem a santificação no nosso dia a dia. E mais à frente, alcançaremos aí a glorificação, a vida eterna. Todas as bênçãos provenientes da salvação em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.